Dando continuidade à série que temos feito em Colossenses, a exposição desta noite será feita do versículo 21 ao versículo 23. Colossenses 1, de 21 a 23. Ouça com fé e atenção o que diz a palavra do nosso Deus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Até aqui a palavra do nosso Deus. Senhor, nós lemos a tua palavra, nós acreditamos que é o Senhor falando conosco, e isso nós suplicamos. Fala ao nosso coração, livra-nos das distrações, livra-nos, ó Deus, dos incômodos, com calor, barulhos externos. Ajuda-nos, ó Deus, a mantermos-nos concentrados no que o Senhor tem a nos dizer. Fala ao nosso coração, nos consolando, nos confrontando e nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das coisas que às vezes a gente não para pensar nos nossos dias é que neste exato momento tem uma guerra acontecendo. Ainda há guerra entre Ucrânia e Rússia, ou entre Rússia e Ucrânia, dependendo da forma como você enxerga. Então ainda existe essa situação belicosa e nós não somos diretamente em nada afetados quanto a isso, e por isso nós vivemos de uma forma muito que considera como irrelevante todos esses acontecimentos. Mas se a gente parar para pensar, uma coisa muito terrível está acontecendo. Tem gente morrendo, famílias sofrendo, pessoas perdendo todas as coisas materiais, e isso é muito lamentável. Na verdade, isso é algo presente em todas as guerras, essa tragédia, essa destruição e todos essas tristezas que vêm junto de uma situação de guerra. Mas, como dito, isso não é algo novo. Desde o início da humanidade, nós podemos perceber esse tipo de acontecimento. Mas existe algo que aconteceu na maioria das guerras, exceto as que ainda continuam, que é chamado de armistício. É um nome até um pouco difícil de dizer, armistício, que é um cessar-fogo, isto é, quando aquelas partes que estão em guerra resolvem parar, seja por um tempo determinado, ou seja, definitivamente de ter esse confronto. O armistício talvez mais famoso seja o que aconteceu em Compiègne, na França, no dia 11 de novembro de 1918. Dentro de um vagão, os responsáveis por aquela bagunça toda resolveram parar com aquela bagunça toda. E ali foi findada a Primeira Guerra Mundial, depois de cerca de 10 milhões de mortos. Ali a humanidade ficou estarrecida e achou, não há nada que possa ser pior que isso. E aí veio a Segunda Guerra Mundial. Mas o ponto é, ali houve um cessar-fogo, houve ali um momento em que a paz foi selada. Só que tem uma coisa interessante. Nem sempre, ou na maioria das vezes, fazer as pazes não quer dizer necessariamente reconciliar-se. Reconciliação é algo diferente de fazer as pazes. E quando a gente fala sobre isso, quando falamos sobre um armistício, um cessar-fogo, nós estamos falando de nações que param de atacar umas às outras, mas não necessariamente tornam-se amigas umas das outras. Mas quando a gente olha para a Escritura, para um texto como esse, o que a gente percebe é que mais do que um cessar-fogo, a reconciliação nos tira das linhas inimigas e nos faz povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós fomos e éramos tratados como inimigos. E a reconciliação é a obra que Deus faz em que nós somos tirados deste exército inimigo do Senhor e somos colocados então entre aqueles que pertencem ao nosso Deus. E por isso é algo maravilhoso. E é sobre isso que nós falaremos esta noite. Mais que um cessar-fogo. E quando a gente olha para Colossenses 1, e nós temos feito isso ao longo de alguns domingos, nós temos percebido a forma como Paulo fala para poder apresentar a sua argumentação sobre a reconciliação e toda a obra de Deus em Cristo Jesus.
E o apóstolo Paulo, sendo evidentemente capacitado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo para escrever essas coisas, usa muito daquela capacidade própria de alguém que é erudito, de alguém muito inteligente, porque Paulo começa fazendo uma saudação muito comum em qualquer tipo de carta grega. A gente vê isso lá nos primeiros versículos, especialmente versículo 1 e 2. Depois ele continua a partir do versículo 3, explicando a razão do porquê ele ora e agradece a Deus. Então, Paulo faz essa exposição do porquê que ele agradece por estes irmãos. Continua falando isso do versículo 9 ao versículo 12. Depois disso, do versículo 15 em diante, ele faz um poema de exaltação ao nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o texto exposto na semana passada. E agora, Paulo traz sobre a plenitude da reconciliação, expondo o efeito da reconciliação, o propósito da reconciliação e a evidência da reconciliação. Então, Paulo tem seus argumentos claramente definidos em sua carta. E aqui ele sai de um argumento totalmente emocional, explosivo, alegre, efusivo, em que ele faz esse poema de adoração, e vai para um argumento lógico. É como alguém que acaba de deixar, talvez, um altar em que ele está fazendo um discurso e assenta-se em uma cadeira de escritório para escrever uma tese, que é o que ele faz. Demonstra tanto sua piedade quanto a sua erudição em favor da exposição a respeito de Jesus Cristo. E aqui ele usa de uma forma muito bela os seus argumentos. E a primeira coisa que a gente percebe nesse texto, em Paulo falando sobre a reconciliação, é o efeito da reconciliação. Veja o versículo 21 até a primeira parte do versículo 22. O versículo 21 diz assim: E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Até aqui por enquanto. Paulo diz estranhos e inimigos no entendimento. Meus irmãos, há um erro muito grande nosso, é pensar que aqueles que estão distantes de Deus, aqueles que não creem, aqueles que não professam sua fé em Cristo Jesus, o erro grave nosso é pensar que essas pessoas estão apenas distantes de Deus. Elas não estão só distantes de Deus, elas são inimigas de Deus, são avessas a Deus, são contrárias a Deus, não gostam de Deus, porque é a Escritura que está dizendo. Em relação a isso, não existe um meio termo do tipo nem amo e nem odeio, acho legal, sou neutro, prefiro uma via mais moderada. Não, isso não existe. A Escritura não dá margem para qualquer pessoa dizer isso em relação a Deus. Ou faz parte do povo dele, ou é inimigo dele e de seu povo, é o que Paulo está dizendo. Então não há esse estado de neutralidade em relação a Deus. Ou pertencemos ao seu povo, ou não. E é importante a gente pensar nisso, sabe por quê? E eu mencionei isso na semana passada. Frequentemente nós esquecemos de onde nós viemos. E Paulo está fazendo isso, está lembrando o povo o tempo todo. Olha, presta atenção de onde vocês vieram. Lembre-se de onde vocês vieram, onde vocês estavam. Como soldados do exército inimigo pronto para atirar, e então nós somos chamados obrigatoriamente, ao mesmo tempo docemente, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e atravessamos as linhas e chegamos junto do povo de Deus. É isso que Deus fez conosco. Nós não éramos uma ovelha que estava desgarrada e afastada do rebanho tão somente. Nós estávamos mais para lobos. A ovelha que se desvia é diferente daquela que nunca esteve no caminho. Então, o apóstolo Paulo está mostrando para este povo que eles eram inimigos de Deus. Isso também se aplica a nós. É interessante que Paulo, quando fala estranhos, ele está dizendo literalmente, vocês estavam afastados e alienados de Deus. E esse é um termo que ele usa também em Efésios 2:12 e 4:18, quando ele diz assim, lá no Efésios 2:12, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. No 4:18 ele diz, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então Paulo já tem esse costume de mostrar. O texto que nós lemos de Romanos, Paulo fala também sobre esse estado de inimizade de todos os homens em relação a Deus.
Então perceba que Paulo traz essa má notícia aqui no versículo 21, mas logo em seguida ele já quebra esse assunto, fundamentando o seu argumento, dizendo: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Agora, porém. Se você quer uma boa dica de interpretação bíblica, fique sempre atenta também a esse tipo de mudança. Agora, porém, essas chamadas conjunções adversativas, isso mostra que Paulo está mudando, falando: olha, eu não estou falando de vocês. Agora, porém, essa é a realidade de vocês. Eles eram vocês, agora vocês são assim. E ele muda o tom, e ele diz: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, falando de Jesus Cristo, mediante a sua morte. Então, Paulo faz essa mudança e explica que o remédio para essa inimizade é o nosso Senhor Jesus Cristo. O que traz a solução para o problema da humanidade é Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo. E ele deixa claro como que isso acontece, mediante o sacrifício de Cristo, a obra do nosso Senhor Jesus. E aqui a gente tem que lembrar, que eu falei também semana passada, daquela heresia que estava entrando na igreja de Colossos, uma heresia em que eles diziam que poderiam alcançar plenitude espiritual de outras formas. Paulo está lembrando: olha, foi por meio de Jesus Cristo que vocês foram reconciliados, tão somente por meio dele, não por outra forma. Dessa forma, Paulo está enfatizando a necessidade de se apegar aos méritos de Cristo. Tudo bem, nós já entendemos aqui o que Paulo está falando para os colossenses, mas o que que isso tem a ver conosco? O que que isso tem a ver comigo e com você? E talvez você esteja fazendo essa pergunta. E essa pergunta é muito importante, porque Paulo mostra para os colossenses que do início ao fim, preste bastante atenção nisso, do início ao fim, o mérito é todo de Deus. Ele está mostrando a centralidade de Deus, da obra de Cristo na vida do homem. É Deus quem tira o homem desse exército inimigo e o faz povo de propriedade exclusiva. Não há colaboração e muito menos pontapé inicial por parte desses que são inimigos, porque esses odeiam a Deus, são avessos. É a obra do Espírito Santo regenerando o coração, convertendo o coração do pecador através do Evangelho, que possibilita que o homem se encontre verdadeiramente e de forma pacífica com Deus. Paulo deixa isso claro quando ele diz: vos reconciliou. Ele não está dizendo assim: essa foi a forma como vocês se reconciliaram. Não, ele está dizendo: vocês foram reconciliados. Assim não há margem para dizer que foram os colossenses que se reconciliaram com Deus. Não, eles foram reconciliados. É uma coisa totalmente diferente. E isso tem a ver comigo e com você, porque foi o que aconteceu conosco. É a mesma coisa que Paulo está dizendo para os colossenses, ele diz para nós também. Ele está dizendo que do início ao fim, na minha história, na história do Leonardo, da Valentina, da Yara, na história de todo mundo aqui, foi Deus, do início ao fim. Não houve nenhum mérito nosso, nada que nós pudéssemos oferecer para que Deus então se compadecesse. E isso é importante de ser lembrado porque a gente esquece. E a gente tenta dar ajudas às vezes, dar dicas para Deus. Como aquele passageiro carona que quer dizer para o motorista como ele deve dirigir. Acha que dá no controle, pode falar: não, cuidado, Às vezes a gente age assim. E a gente esquece que tudo na nossa vida é mérito do nosso Deus, é bondade do nosso Deus, é graça do nosso Deus. E isso é que Paulo está nos ensinando. Não devemos, meus irmãos, de maneira nenhuma achar que há méritos em nós, porque nós éramos nus e ele nos vestiu por sua graça. Nós éramos pobres e ele nos enriqueceu por sua graça. Nós éramos doentes e ele nos curou por pura graça. Nós éramos fracos e ele nos fortaleceu por sua graça. Nós éramos indignos e ele nos tornou dignos por sua graça. Nós éramos estranhos e ele nos tornou povo por sua graça. Éramos inimigos e ele nos tornou filhos por sua graça. Poderíamos continuar a noite toda falando sobre isso, como a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos alcançou e nos transformou. Nós não podemos viver pensando que a nossa vida depende de nós mesmos, daquilo que nós somos capazes de fazer.
E é muito comum que fazermos isso. Sairmos daqui e para segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, a gente pensa nos nossos méritos. Quão bom nós somos, capazes. E esquecemos-nos totalmente de que tudo que nós fazemos deve ser submetido ao senhorio de Cristo, porque nós fazemos para glorificá-lo, para que ele seja exaltado através da nossa vida. Eu sei, meus irmãos, existem momentos que a nossa fé vacila e que nós fraquejamos. Momentos em que nós achamos que somos deploráveis diante de Deus. Naturalmente nós somos. Mas uma vez que fomos alcançados por Cristo, agora sim, nós temos valor diante do Senhor. Porque o nosso Deus não nos olha conforme a nossa capacidade, os nossos méritos, conforme aquilo que podemos fazer. Nosso Deus nos olha conforme aquilo que Cristo fez. E Jesus é perfeito. Há uma ilustração que um teólogo chamado D.A. Carson conta, que nos explica bem sobre essa obra feita por Jesus Cristo. E ele diz assim, olha, imagine dois judeus conversando no dia da Páscoa. Aquela Páscoa, não uma Páscoa qualquer, aquela lá do Egito, aquela coisa toda, aquela loucura acontecendo. Imagine dois judeus conversando e um diz ao outro, rapaz, você está um pouco nervoso com o que vai acontecer, não tá não? Eu tô. E aí o outro responde, olha, Deus nos disse o que vai fazer através de Moisés. Eu acho que você não precisa ficar nervoso. Você não sacrificou um cordeiro, untou as duas ombreiras com sangue, fez tudo direitinho? Você fez isso? Você já não está preparado para comer a Páscoa com a sua família? Você já não fez tudo que tinha que fazer? Por que você está preocupado? E o outro cara responde, claro que eu fiz, né? Eu não sou bobo de não fazer, eu sei disso. Mas ainda assim é muito assustador, sabe? Porque mosca, rio virando sangue, pedra, um monte de coisa está acontecendo e olha, você tem 3 filhos, eu tenho só meu primogênito, eu tenho medo, não sei o que pode acontecer, sabe, tá tudo bem para você, mas eu só tenho meu filho, não sei. E o outro responde a ele assim, venha, Senhor, que aconteça logo. Essa é a fala do outro. Qual dos dois teve o primogênito vivo? Vocês acham que qual dos dois? Os dois. Nenhum dos dois morreu. E a razão é que não é porque ou por quanto aquele outro, mais fraco, mais débil, cria, mas por aquilo que o sangue representava. Pelo sangue derramado e passado na porta. E não pela força daquela fé, ou pela fragilidade dela, melhor dizendo. E sim por aquilo que o sangue representava. Ambos ficaram vivos. E o que essa ilustração nos ensina é que não é pelos nossos esforços, pelos nossos méritos, pelo quanto nós cremos ou por quão firmes na fé nós somos, quanto de teologia nós conhecemos. Evidentemente que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós temos a armadura para vencer o dia mau. É óbvio, e esse crescimento é natural na vida do crente. Mas não se trata da meritocracia dele, de conhecer, de saber. Trata-se daquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você. Então, por isso, eu gostaria muito que você saísse daqui hoje sempre se lembrando, com um coração muito grato por aquilo que Jesus Cristo fez. Não deixe cair na normalidade. Não deixe o assunto, o aspecto da reconciliação ser algo normal. Não é normal. Nós estamos falando de um Deus que criou o universo pelo poder da sua palavra, que do nada fez tudo, que resolveu chamar criaturas enormes à existência e criaturas minúsculas, que nós não conseguimos ver a existência, que levantou montes, que criou abismos, que colocou todos os astros nos ares de forma magnífica e que também mantém todas as águas onde devem estar e cuida da natureza como deve cuidar, que criou um ser humano e este resolveu pecar. Toda a criação obedeceu à palavra de Deus, exceto uma: nós. E por isso, Deus seria justíssimo, santíssimo, em nos condenar imediatamente ao inferno, sem que qualquer outra chance houvesse.
mas ele opta por demonstrar misericórdia e graça em vez de tão somente justiça. Aplica a justiça que era devida a nós em Cristo, como Paulo diz, mediante a sua morte, no corpo da sua carne. E por isso nós fomos reconciliados com Deus. E esse é o efeito da reconciliação. Nos transforma, nos tira de um lugar, nos leva para outro. Agora, vejamos o que a segunda parte do versículo 22 nos ensina sobre o propósito da reconciliação. Então, nós vimos o efeito da reconciliação, agora o propósito da reconciliação. Paulo diz assim, para apresentar-vos, mediante ele, santos, inculpáveis. Olha que interessante. Primeiro ele fala... Agora, porém, fala como é que o povo era, ou seja, e o que aconteceu, o efeito da reconciliação, e agora ele usa assim, para apresentar-vos, ou seja, indicando qual é a finalidade. E o propósito da reconciliação envolve transformação na nossa vida. Envolve nos transformar de tal modo que nós passamos a ser agradáveis a Deus. E o apóstolo Paulo apresenta que essa transformação ocorre quando nós somos transformados em santos, inculpáveis e irrepreensíveis. É interessante que esse apresentar-vos é a figura que a gente tem mesmo de alguém sendo apresentado a outra pessoa, como alguém que é trazido pela mão. Não sei se já aconteceu isso com vocês, se vocês já fizeram isso como pais. Às vezes... chega uma visita em casa, os pais já vão logo buscar o filho está todo lá daquele jeito, todo bagunçado, todo sujo, e o pai puxa a criança e ele já leva a criança assim, coloca a criança na frente da visita e a criança está lá. Aquele constrangimento, né, sem saber o que faz. Aqui, nós somos chamados pelas mãos também, só que a gente não vai sujo, a gente não vai todo bagunçado, a gente não vai sem querer, com má vontade. A gente chega limpinho, com uma vestidura branca, lavado em um sangue vermelho, mas é branco. A gente chega bonito diante de Deus, porque nós somos reconciliados. A gente já não está mais sujo da terra, das trincheiras, dos territórios inimigos pelos quais nós debruçávamos. Agora a gente está limpo, porque Cristo nos lavou, para que nós fôssemos então santos, ou seja, separados por Deus. Nós fomos feitos inculpáveis porque Cristo assumiu a nossa culpa e então nós ficamos livres dessa culpa e chegamos também irrepreensíveis, ou seja, não acusáveis, sem dignidade de repreensão, ou seja, nós não podemos ser repreendidos por Deus naquele último dia porque Jesus Cristo já assumiu toda a repreensão que era cabível a nós. Que coisa maravilhosa! A reconciliação envolve nos pegar, nos tirar de toda trapo de imundícia no qual nós estávamos vestidos, de toda forma de imundícia, nos despir disso, nos vestir de Cristo e nos levar diante de Deus. Enquanto nós somos conduzidos pelas mãos. E a gente está sendo conduzido pelas mãos neste momento. Nós chamamos esse período da nossa vida de santificação. É Deus trabalhando em cada um de nós. E sabe como é que cada vez mais Ele nos torna santos, inculpáveis e irrepreensíveis? Trabalhando no nosso caráter, colocando-nos em situações muitas vezes difíceis, para que nós então sejamos aperfeiçoados à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. De certa forma, nós já fomos então transformados em santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Mas de uma outra forma, nós ainda não fomos totalmente transformados em santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Nós estamos sendo. É o famoso já e ainda não. A gente está sendo trabalhado. E um dia, aquele glorioso dia, o dia final, a gente vai chegar lá, todos bonitinhos. Sem os defeitos. Sem os defeitos. De uma forma perfeita. De uma maneira glorificada. Respirando bonitinho, para quem tem dificuldade de respirar. Sem preocupações com o tempo, sem preocupação com remédios. Você vai poder esquecer o horário do remédio. Não vai precisar pensar nisso. Porque a reconciliação envolve tudo isso, toda essa transformação.
Então esse, meus irmãos, é o propósito da reconciliação, nos apresentar de forma agradável a Deus. Então percebam que se é necessário uma obra, a obra de Cristo, para que nós fôssemos apresentados de forma agradável a Deus, logo, naturalmente, nós não estávamos de uma forma agradável a Deus. Então percebam a lógica que o apóstolo Paulo utiliza de uma forma muito bela. E ele apresenta tudo isso para mostrar que não são os nossos recursos, não são as nossas disposições, a nossa caridade, ou seja lá o que for. Não é nada que eu e você possamos fazer. É tudo aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Então eu não vou dizer aqui, nenhum outro pastor sério, qualquer pessoa comprometida com a palavra vai te dizer para dar um passo de fé, entregar algo para Deus. Ninguém com seriedade e com firmeza no Evangelho vai requerer algo de você em troca da tua salvação. Porque não há preço que possa pagar isso. O que passa disso é charlatanismo. Não tem outro termo a se referir. E Paulo nos ensina, não tem outro meio de um homem chegar a Deus. Eu já disse isso algumas vezes para assustar vocês e pegar aqueles que não estão prestando atenção na pregação, mas todos os caminhos levam a Deus. E aí já se levantam os pescoços. Sim, mas somente Jesus leva de uma forma aceitável. Somente Cristo que leva o homem a Deus de uma forma agradável, que é o que o apóstolo Paulo está dizendo, por meio da reconciliação. Por isso, não deixe essa obra tão maravilhosa cair no teu esquecimento. Seja grato por ela. Lembre-se, Senhor, obrigado, porque eu era um inimigo. Obrigado, Senhor, porque se eu tivesse possibilidade, se por algum momento tivesse a chance, eu te mataria. Porque é isso que a Bíblia está dizendo que nós éramos. Nós éramos inimigos de Deus e agora nós somos filhos amados, porque Cristo, o Filho amado, realizou uma grande obra por nós. Agora, continuando, no versículo 23, o apóstolo Paulo nos apresenta a evidência da reconciliação, quando ele diz assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Meus irmãos, olha que interessante. Se no versículo 21 e 22 Paulo fala sobre a soberania de Deus, agora no versículo 23 ele fala sobre a nossa responsabilidade. Se no versículo 21 e 22 ele está falando aquilo que Deus fez, no versículo 23 ele mostra como que isso se aplica a nós e como que nós manifestamos essa obra tão grande. E ele começa dizendo, se é que permaneceis na fé. Esse se é que é uma forma literária muito comum no Novo Testamento de dizer algo que é factível. Ele está dizendo assim, pressupondo que vocês permanecem na fé, então vocês estão alicerçados e firmes, por isso todas aquelas outras coisas que eu disse são verdadeiras. Chamado condicional de fato. Ele não está dizendo se é que, é mais o já que. E é isso que ele está falando. E ele diz, olha, considerando que vocês estão alicerçados e firmes, todas as outras coisas são verdade. E essa figura que ele usa é muito bela, que ele fala que alguém está alicerçado e firme. É a figura da construção civil. Um edifício, uma casa, seja lá o que for, uma construção em geral, precisa de ter um bom fundamento, uma fundação. Preciso cavar. Tem alguns prédios enormes sendo... já estão quase prontos lá perto de casa, e a fundação foi uma coisa assim. Parecia que um meteoro tinha caído lá. Uma coisa tão funda. Porque o prédio também era muito grande, então ele precisava disso, dessa robustez toda. E Paulo está falando isso. Se vocês estão firmados, se vocês estão robustos no Evangelho, é essa figura que ele está usando. Isso é muito interessante, porque a gente precisa pensar muito no que é que nós estamos firmados. Porque as evidências da nossa salvação, as evidências da reconciliação, serão manifestas em nós através do Evangelho no qual nós estamos firmados. Se não estivermos firmados no Evangelho, os frutos não serão de reconciliados. Se não estivermos firmes na palavra do nosso Deus, os frutos que brotarão de nós não serão frutos agradáveis a Deus. E Paulo está ensinando estes irmãos e também a nós sobre isso. O que ele quer dizer, meus irmãos, é que essa figura da construção civil e da fundação tem muito a ver com aquilo que nós apresentamos. Não pode
sair, por exemplo, um morango de uma mangueira. Não pode sair um mamão de um pé de abacate. Não vai dar certo. E Paulo está mostrando, olha, vocês estão firmes e alicerçados, não estão? Então vocês vão produzir frutos de quem está firme e alicerçado, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O que Paulo está nos mostrando, meus irmãos, é que aquele que foi reconciliado não disfarça as aparências, enganando as evidências. Ele demonstra aquilo que ele crê, torna evidente aquilo que Cristo fez por ele. E a razão de muitas pessoas se decepcionarem com a igreja, com o evangelho ou com qualquer outra realidade espiritual é porque são pessoas, muitas vezes, que não estão alicerçadas neste evangelho que Paulo está falando. Nós temos milhares de pessoas aí fora enganadas, chateadas e machucadas, sim, mas porque não estavam firmadas no evangelho que foi anunciado e pregado a toda criatura debaixo do céu. Pode até parecer evangelho, tem uma roupagem de evangelho, cheira como evangelho, parece evangelho, fala como evangelho, mas não é evangelho. Isso é o que mais tem. E por isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo orienta essas pessoas a permanecerem na fé. Já que vocês estão, permaneçam assim, firmes e alicerçados. Não se afastem da esperança do evangelho. Por isso, meus irmãos, repito, aqueles que foram reconciliados, de maneira nenhuma negam aparências, disfarçam as evidências, como dizia algum poeta do nosso tempo. Pelo contrário, demonstram a todos a esperança do evangelho, que é a base para a reconciliação de todo aquele que teme ao Senhor. Isso é que o Paulo está nos ensinando e é isso que nós precisamos sempre nos lembrar. Assim, meus irmãos, eu parto para a conclusão e a pergunta que a gente tem que fazer é: o que eu faço com isso? Com essas informações? Com base nisso, como eu respondo e como eu proclamo a reconciliação? A gente tem algumas coisas a pensar. Primeira coisa, nós precisamos anunciar o evangelho entendendo a seriedade daqueles que não receberam o evangelho. Gente, sério, quando a gente prega o evangelho, a gente não está falando: ei, dê uma chance para Jesus, abre o teu coração, Jesus te ama. A gente não fala isso. A realidade é que o nosso Senhor Jesus Cristo está pronto, com espada em mão, pronto para acabar com todos os seus inimigos de uma vez por todas. Nós não estamos falando de um Jesus carente emocionalmente, que está batendo na porta do coração e o cidadão não quer aceitá-lo. Não, nós estamos falando do Rei do Universo. E quem está afastado deste evangelho está correndo grave perigo eterno. E nós precisamos considerar essa seriedade e pregar o evangelho. Nós não podemos deixar de anunciar a verdade, o evangelho do nosso Deus, e Deus vai alcançar aqueles que pertencem. Por isso a gente precisa pregar a palavra de Deus certos dessa seriedade. Quanto a nós mesmos, o que nós fazemos com a obra da reconciliação? Nós vivemos como reconciliados. Tenha postura de amanhã, logo pela manhã, ou ainda hoje, no final do dia. Aproveite. Faça uma lista de coisas que você precisa tirar da sua vida imediatamente, sem titubear, sem se preocupar. Escreva e retire. Viva como quem foi reconciliado e como quem está alicerçado e firme, não se afastando da esperança do evangelho. Por isso, essas duas coisas que eu disse são muito importantes para a forma como nós vamos sair daqui hoje. A gente precisa entender a urgência do anúncio do evangelho para essas pessoas que estão em linha de guerra, em inimizade com Deus. E nós precisamos também refletir como nós temos vivido, se nós temos refletido a reconciliação que Cristo fez por nós. Por isso, meus irmãos, que o nosso Deus, nosso Senhor, nos ajude e que sempre estejamos firmados nessa construção, sempre estejamos firmes nessa rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa rocha eterna. Que o nosso Deus nos ajude. Amém. Em resposta ao sermão, meus irmãos, fiquemos em pé.